E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, canal exclusivo para resolução de questões de biologia. Esse canal é assim, gente, a gente posta as listas, né? Você baixa as listas, responde as questões e depois vai acompanhando a resolução dessas questões com a gente, tá? De segunda a sexta estamos postando uma questão por dia para você, por volta das 6h30 a gente está postando uma questãozinha no nosso canal. Você deve se inscrever no nosso canal, né? Compartilhar os nossos vídeos, né? Clica lá no sininho na parte de cima do nosso canal para você receber notificações quando a gente postar as questões. As questões são postadas de segunda a sexta, tá? Uma questão por dia para a gente responder, tá bom? Então, gente, nós estamos respondendo aqui a nossa lista com questões da Uncisal. A prova da Uncisal foi aplicada em 2016, a gente chama de processo seletivo de 2017, tá? Essa questão que a gente vai fazer agora é a questão de número 4 da nossa lista. Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. As abelhas estão desaparecendo e isso é preocupante. Nos últimos anos, a quantidade de abelhas tem diminuído no mundo. Pragas e uso de pesticidas estão entre as principais causas desse fenômeno, que já afeta o Brasil. 2/3 dos alimentos que nós ingerimos são cultivados com a ajuda das abelhas. Na busca do pólen das plantas, sua refeição, esses insetos polinizam plantações de frutas, legumes e grãos. Em tempos em que a escassez mundial de comida é pauta das autoridades no assunto, a perspectiva de ficar sem a ajuda desses seres para a reprodução dessas plantas e o abastecimento alimentar seria alarmante. E é o que está acontecendo. De acordo com o texto, o desaparecimento das abelhas prejudica a reprodução de plantas do grupo das. Gente, uma questãozinha sobre botânica básica. Olha que interessante, né? Há alguns anos que a prova da Uncisal não cobrava questões relacionadas ao conteúdo de botânica, né? E essa questão foca especificamente na botânica. O que é que eu preciso que vocês lembrem? As abelhas são agentes polinizadores e o texto fez referência à polinização. Lembre-se o seguinte, ó, se a questão falou de polinização, você vai pensar somente em vegetais superiores. Vegetais superiores, tá, gente? Gimnospermas e angiospermas, porque são as únicas plantas que produzem grão de pólen, tá? O grão de pólen é uma estrutura que favorece, facilita a reprodução de vegetais superiores. Não existe em briófitas, não existe em pteridófitas, tá certo? Então, se você pensou em polinização, você pensa logo em gimnospermas e angiospermas. Lembre-se também o seguinte, ó, nas gimnospermas, as estruturas de reprodução, que são os estróbilos ou cones, são estruturas de reprodução não atraentes. Então, não atuam atraindo agentes polinizadores vivos. Então, gente, as gimnospermas sofrem sempre uma polinização anemófila. Polinização anemófila é uma polinização que acontece pelo vento. Estrutura que tem polinização anemófila, gente, é uma estrutura que não é atraente para um animal. Então, ela não é bonita, não é cheirosa, não é gostosa. Os estróbilos ou cones são inflorescências primitivas, atípicas ou não atraentes. Não atraem agentes polinizadores vivos. Não é bonita, não são bonitas, não são cheirosas, não são gostosas, tá? Então, gimnosperma é sempre polinizada pelo vento. Gente, se a questão falou da abelha, a abelha que é um inseto, né, um ser vivo aí no caso, que faz a polinização de vegetais, essa questão só pode estar fazendo referência às angiospermas, que são vegetais superiores que, em sua maioria, apresentam flores atraentes ou flores típicas, aquelas flores que são bonitas, cheirosas e gostosas. É igual uma pessoa atraente, né? Chama atenção pelo visual, chama atenção pelo cheiro, chama atenção pelo alimento ali disponível, tá bom? Então, se uma planta é polinizada por animal, como é o caso aí da abelha, é uma polinização por insetos, tá, gente? Que a gente chama essa polinização de entomófila, tá? Se uma planta é polinizada por abelha, você já pode ter certeza que essa planta tem flor atraente. Essa planta só pode ser uma angiosperma. É justamente a resposta dessa questão. Percebam? Vamos analisar as alternativas, ó. As alternativas trazem aí briófitas, pteridófitas, criptógamas. Ô, Jean, o que são as criptógamas? Criptógamas são plantas vegetais inferiores, né? No caso, são as briófitas, as pteridófitas. A gente pode até incluir as algas como criptógamas também.
Ao pé da letra, gente, o termo criptógama faz referência aos organismos, que pode ser, no caso, os vegetais, briófitos e pteridófitos, que não possuem órgãos reprodutores visíveis, tá? Então, briófito e pteridófita se encaixam nesse grupo das criptógamas, as algas também, tá? Organismos que não têm órgão reprodutor visível. Então, não é o caso aqui, tá? O aluno, no máximo, poderia ficar em dúvida entre gimnosperma e angiosperma, que são plantas que têm grão de pólen, né? Mas nesse caso, gente, ó, a resposta certa é angiosperma, porque apenas as angiospermas têm polinização por seres vivos, tá? Pode marcar aí, resposta certa dessa questão, letra D. Outro detalhe, tá, gente? Só para a gente reforçar aqui o conteúdo com vocês, quando a polinização das angiospermas é por insetos, a gente chama de entomófila. Se a polinização for feita por aves, como por exemplo o beija-flor, a polinização ela é ornitófila. Se ela for feita por morcegos, é uma polinização quiropterófila. Lembrando a vocês que algumas angiospermas ainda são polinizadas pelo vento, né, anemófila, e outras ainda polinizadas pela água, hidrófila no caso, né? Mas o mais comum nas angiospermas é a polinização que é feita por animais. Lembrando a vocês que essa polinização por animais aumentou e muito a eficiência reprodutiva desses vegetais, tá? Então as angiospermas são plantas que reproduzem com mais facilidade, justamente por conta dessa interação que existe entre a planta e o seu agente polinizador, tá bom, gente? Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.